Olá, bem-vindo! Você está no Eureka na TV, série Enem, aonde nós discutimos os mais diferentes tipos de temas, como já contei para você, a partir de cultura, dos mais diferentes temas que envolvem a cultura, história, conhecimento geral. Para quê? Para preparar você que está indo para a prova do Enem, assim como para outros vestibulares. E também para você que gosta desses mais variados temas. Venha conosco, então. E está aqui comigo o professor Toniolo, Como vai? meu companheiraço, como diz o nosso amigo Marlos, né? Meu companheiraço da área da história. E este programa está complementando um anterior em que nós falávamos do período da história do Brasil, de 46 a 64, né? Onde estamos fazendo todo o desenvolvimento aí dos diferentes presidentes que tivemos, da situação brasileira, na relação também internacional, né? E, Toniolo, vamos fazer aí um resuminho breve, porque nós, no programa anterior, paramos em Juscelino Kubitschek, né? O presidente Bossa Nova, né? O presidente Bossa Nova. Exatamente. Então vamos fazer um resuminho aí breve desse período de 46 até 55, 56, quando ele foi eleito presidente. Vamos lá então, vamos começando. Bom, 46, o presidente da República, Eurico Gaspar Dutra, né, alinhou o Brasil, né, imediatamente aos Estados Unidos, e ele depois é sucedido por Getúlio Vargas, o segundo governo Vargas, um governo mais nacionalista, que sofria muita pressão do Império, e aí foi desestabilizado até internamente. Império bem ao estilão... Imperialismo bem ao estilão Fidel Castro, né? Bem ao final, o Império, exato. Bem ao estilão Império Fidel Castro. estadunidense, que exigia que o Brasil, né, tomasse algumas medidas que Getúlio Vargas achava que isso iria prejudicar. Getúlio Vargas tinha uma proposta nacionalista, né, de soberania nacional. Soberania nacional era algo que era importante para Getúlio Vargas, mas contrariava interesses estadunidenses na época. Toda essa pressão levou aí Getúlio ao suicídio, porque ou ele renunciava ou ele sofria o golpe, ele foi por uma terceira via, né? E aí desestabiliza a situação no Brasil. O povo se revolta, o único governador a ir no enterro de Getúlio Vargas foi Juscelino, ele aproveitou isso politicamente, e na eleição, ele é sucedido até o Getúlio Vargas por Café Filho, que já havia rompido com ele um pouquinho antes, né, porque ele tinha perdido a sua força, e é claro, quando você perde força política, aqueles aliados políticos vão se afastando. E Café Filho, ele tinha rompido com Getúlio, e é por isso que ele perde um pouco o prestígio popular também, porque quando Getúlio se mata, o povo sente, né? Ali... Foi uma comoção nacional, né? Foi uma comoção nacional, realmente, uma comoção nacional. E aí, né, o Getúlio Vargas falecido, o Café Filho na presidência, eleição, Juscelino Kubitschek é eleito. Teve ali um probleminha para ele assumir, uma tentativa de golpe, que eu até proponho que a gente fale aqui, né, que é a novembrada lá, o golpe que o general Lott, né, realizou para que não fosse dado um golpe em Juscelino, um golpe para evitar um outro golpe. E aí é muito importante, repito, até uma coisa que se comentou, né, no nosso programa anterior é a importância da figura do Lott e como ele é pouco comentado. Né? É porque ele tinha muitos inimigos que vão assumir o poder lá em 1964. E aí eles resolvem apagar o Lott da história, né? Castelo Branco, ele era inimigo do Lott e ele não deixa mais falar em General Lott. Mas agora se retomou, né, os estudos, se você buscar nos livros de história, retomam a importância, né, desse militar que era, né, extremamente inteligente, que foi candidato à presidência da República. Foi a linha dura, né? Isso, firme, extremamente legalista, né, legalista. Porque nós vamos falar o seguinte, o Eurico Gaspar Dutra também é de uma linha legalista. Nós falamos em outros programas aqui da Constituição, e ele sempre dizia o seguinte, vamos ver o que diz a Constituição, o que diz o livrinho, vamos seguir a lei. E aí o Lott vinha nessa mesma toada. E nesse período, né, que aí até Juscelino assumir, em uma semana o Brasil teve 3 presidentes da República. Teve Café Filho, teve Carlos Luz e aí Nereu Ramos, né? Porque o Carlos Luz ficou ali um pouco mais de 36 horas na presidência. Estava meio inflacionado. Estava inflacionado ali, trocou vários presidentes. E aí veio o governo Juscelino Kubitschek.
né? E ele era um governo que prometia um desenvolvimento para o Brasil muito grande e muito rápido, o que custou o endividamento do Brasil, né? A dívida externa do Brasil já era grande e ali quadriplicou, né, a dívida externa do Brasil. Mas ele conseguiu realmente dar um desenvolvimento para o país que era esperado. Uma industrialização que o Brasil esperava desde o início do século XX, né, pelo menos o início, né, dessa industrialização. Tanto que uma palavra que a gente pode associar, que a gente até coloca, né, quando dá aulas, a gente coloca, é uma palavra que a gente pode associar ao Juscelino, é justamente a palavra desenvolvimentismo, né? Isso. Porque ele se voltou muito à questão do desenvolvimento do Brasil. E esse desenvolvimento, entre outras coisas, envolvia construção de hidrelétricas, envolvia trazer montadoras de carros para o Brasil. Industrializar o Brasil. Né? Industrializar o Brasil e também estradas, construir estradas. E, consequentemente, os portos, né? Porque era uma política de produção para exportação também. Nós íamos exportar. Então, íamos receber muitos produtos. O que acontece? Os portos tinham que ser melhorados, não é só as rodovias, os portos. Então, o Brasil teria que se desenvolver de uma forma muito ampla. A construção de Brasília não foi ideia dele. A mudança da capital do país era algo que já era pensado há muitos e muitos anos. Sim. Né? Na Primeira República já se fala em a possibilidade de interiorizar a capital do Brasil. Sim. Né? Já na Primeira República. Uma das preocupações é que Rio de Janeiro era a capital do Brasil, né? Aí o que acontece? Era muito fácil ser invadida, ser ocupada, né, a cidade do Rio de Janeiro. Então, até a questão de proteção da própria capital é levar a capital mais para o interior. Interessante, e mais fácil para administrar. Interessante isso que você colocou agora, porque se você volta mais na história, né, no período ali de 1600, por ali mais ou menos, o Brasil colônia, o porto do Rio de Janeiro era, na visão de outros países, né, e até dos corsários e piratas de outros países e tal, como um dos portos mais encardidos para conseguir invadir. É interessante porque ele tem ali, né, de cada lado da entrada da Bahia, tem 2 fortes. Né? Havia, inclusive, uma semi-ilha, uma pequena ilha rochosa que tem entrando na Bahia, que também havia ali alguma coisa em termos de artilharia. Então, era um dos portos mais complicados para invadir. O navio que tentasse entrar na Bahia, ele era literalmente canhonado dos 2 lados. Né? Tanto que muitos, às vezes, alguns tem uma história de 2 histórias de 2 piratas que tentam invadir, inclusive o Porto de Rio de Janeiro, e é complicadinho para eles. Eles têm que entrar por fora, atravessar a mata para conseguir chegar à cidade, porque invadir o porto eles não conseguem, a Bahia eles não conseguem. Então eles têm que desembarcar antes ali da entrada da Bahia e vir por terra para conseguir chegar ao que era a vila do Rio de Janeiro e conseguir fazer um ataque, realmente tomar e tal, e conseguir invadir, roubar riquezas. É interessante, né, como as tecnologias vão mudando e, no final das contas, aparece essa preocupação. Nossa, estamos no litoral, né? Mas já foi um dos lugares mais complicados de invasão, porque, lógico, depois que os franceses invadiram, e, quer dizer, invadiram. Até hoje há uma discussão, né, se aquilo que os franceses fizeram foi realmente uma invasão ou uma ocupação, né? Já que os portugueses não haviam ocupado aquele território efetivamente, né? Então fica essa discussão, mas a partir dali os portugueses se preocuparam muito em fortalecer a própria ali, a barra ali e também, né, a entrada da Baía do Rio de Janeiro. É bem interessante isso. Mas siga, cara. Bacana, até eu não sabia dessa parte da história. Bom, mas o Juscelino ele vai construir Brasília, que já era uma ideia anterior, né, e dá toda uma característica para o Brasil de um progresso. Né? É como ocorreu no Brasil no início do século XX, ali, a reforma do Rio de Janeiro, ali de 1904, onde queriam fazer uma Paris, a Lei Mares, né, que é a nossa Paris aqui, para dar uma característica de progresso para o Brasil. E isso Juscelino fez muito bem feito. Né? Juscelino tentou
no seu governo, ele tentou ser o grande líder da América Latina junto aos Estados Unidos, né? Ele teve alguns contatos com os Estados Unidos, liderou aqui, porque ele era médico, ele era uma pessoa muito inteligente, e ele tinha uma oratória muito grande, muito boa, ele falava muito bem, né? Então ele tinha um espírito de liderança, ele era carismático e tal, mas ele soube lidar bem com os Estados Unidos, ele sofreu a primeira tentativa de golpe lá em 55 para ele não assumir o poder. Durante seu governo, ele descobriu uma nova tentativa, mas conseguiu sufocar com bastante facilidade, até porque General Lott continuou sendo o ministro da guerra dele, né? E aí ele passa seu governo, né, ele faz a transição do seu governo. E quem sai candidato para substituí-lo pelo PSD, porque ele era do PSD, era o partido, né, mais forte, junto com o PTB, e aí a UDN, né, que sempre quis assumir ali, indicar um candidato a ser presidente da República, mas a UDN não ia muito bem para a presidência da República, né? Eles não conseguiam vencer o PSD e o PTB. Mas vai acontecer ali, agora eles apoiam, a UDN vai apoiar ali o Jânio Quadros, né? E o Jânio Quadros vai ganhar do candidato do PSD, que era o General Lott. O General Lott, ele se candidatou, né, por causa de toda, né, a imagem que ele havia criado na década de 50, era uma pessoa muito respeitada dentro do Brasil, mas quando ele se candidatou, o Juscelino falou a seguinte frase: o Lott é o melhor presidente da República que o Brasil poderia ter, mas é o pior candidato que o PSD poderia ter escolhido. Né? As contradições da política. Né? Porque ele não tinha muita habilidade política para aqueles discursos longos, ele não fazia promessas vazias. Né? Então, às vezes, diziam, olha, não diga determinada coisa, não, mas a minha pretensão é fazer isso, mas não diga que isso pode trazer alguns transtornos. Não é coisa de político. Não é coisa de político. Tanto que o Jânio Quadros, ele fala, né, em alguns locais eu não preciso ir. Né? O Marechal, que era o Lott, né? O Marechal vai por mim, porque ele acabava falando algumas coisas que ia perdendo espaço. E aí grupos políticos locais começavam a se afastar do Lott e a apoiar Jânio Quadros. E o candidato a vice, que antes você votava em chapa separada, você votava para um para presidente da República e outro para vice-presidente. E aliado ao Lott era, né, o candidato do PTB, João Goulart. João Goulart era o candidato e ele era muito popular, né? Ganhou ali para a presidência da República com grande facilidade, mas é eleito o Jânio Quadros. Extremamente populista, a gente chamava de governo populista. E né? ainda, antes de passarmos para o Jânio Quadros, seria interessante, até para a gente colocar uma questão que hoje preocupa muito o Brasil e todos nós, de maneira geral, né? Que é a situação em que nós temos hoje os transportes no Brasil, né? Porque nós temos uma grande malha rodoviária, né? E se você parar para pensar, nós não temos uma boa malha em termos rodoviária, sim, mas ferroviária, por exemplo, não. Nós não temos a navegação de cabotagem, praticamente, de um porto ao outro. Por quê? Porque quando o Juscelino, né, ele busca industrialização e tal, ele também, de uma certa forma, ele faz uma reserva de mercado às montadoras de carro. E isso vai fazer com que o Brasil se torne um país extremamente voltado às rodovias, o que é incongruente, né? Porque são compromissos que vão comprometer. Exatamente. Um país continental que nem o nosso, né? Aonde um caminhão tem que sair do Rio Grande do Sul para levar uma carga no Nordeste. É absurdo. Qualquer país, a Europa, Estados Unidos, você tem o trem que faz a distância maior. E lá, quando chega lá, os caminhões vão pegar e vão levar. Mas o que acabou acontecendo? Nós temos estradas extremamente lotadas, né? Onde não há estrada que aguente, né? Tanto caminhão em cima, de tantas regiões diferentes. E a nossa malha rodoviária ela não tem como suportar a quantidade cada vez maior de carros. Se nós tivéssemos trens, certas distâncias de viagens, por exemplo, ponte ali, Rio de Janeiro, São Paulo, ponte aérea, Rio de Janeiro, São Paulo. Bom, um trem, né? O trem-bala, nossa, seria rapidinho de um lugar a outro. Muitas regiões turísticas seriam alcançadas de forma extremamente mais fácil do que, inclusive, o perigo que hoje se tornaram as nossas estradas. Lógico, ele não pensou nisso, né? Mas era uma forma
uma certa reserva de mercado, de trazer essas montadoras, que era ponto fundamental, como você disse, né, para industrializar o país, né, que era fundamental. Mas vamos continuar no próximo programa? Vamos Próximo lá? bloco? Quer dizer, próximo programa? Não. Não, próximo bloco. Que é isso? Já estou querendo ir eu para o próximo programa. Não, próximo bloco. Daqui a pouco estamos com você. Olá, você está de volta no Eureka na TV. Estamos aqui conversando, eu e o professor Toniolo, a respeito do período de 46 a 64. E terminamos, né, o bloco anterior falando justamente da chegada de Jânio Quadros ao poder. Eu estava comentando algumas coisinhas ainda a respeito do governo de Juscelino Kubitschek, mas havíamos já chegado digamos, praticamente a posse de Jânio Quadros, o rapaz da vassourinha. Exatamente. O rapaz da vassourinha. Quando se fala período populista no Brasil, ele é a representação do populismo, né? Ele procurava usar roupas pretas e batia o cabelo aqui para cair caspa. Ele não fechava direito o nó da gravata, ele comia só sanduíches com mortadela, tomava o pingado naqueles copos. Nem mortadela, era mortandela. Mortandela. Mas ele tinha um ar, ele dava um ar de intelectual, né? Sim. Ele se achava não, ele era uma pessoa muito inteligente, mas ele queria demonstrar para o povo que ele era do povo, né, que ele era simples como o povo, se identificar com o povo, mas ele tinha uma vantagem, ele era extremamente inteligente. Então ele usava umas palavras rebuscadas, ele dava um ar de intelectualidade no seu discurso. E se nós formos comparar ele com o seu adversário, que era o General Lott, o General Lott é muito mais capaz do que... Mas muito menos articulado. Muito menos articulado. Politicamente, ele era um fracasso, Lott. Ele era um fracasso. As pessoas diziam assim, quando você for fazer discurso político, você não está dando aula. Né? E mesmo diz que a aula dele seria aquela aula que daria um sono, né? no aluno, porque ele não tinha muito aquela entonação, não tinha aquele populismo. Quando lançaram a candidatura com o PSD e o PTB fazendo uma dobradinha, eles pensaram, olha, é imbatível essa dobradinha, mas não foi. Né? Conseguiram articular, e aí a UDN ficou muito feliz, né, em poder apoiar e ver, né, um candidato que era da sua simpatia chegar à presidência da República. Mas também foi chega à presidência da República com, né, um discurso complementando extremamente conservador e anticomunista. Né? Conservador. Que totalmente se encaixa, o discurso, eu quero dizer, o discurso, né, que se encaixa plenamente dentro do período da Guerra Fria. Isso. Né? Mas é lógico que no períodozinho dele de presidência ele vai conseguir criar uma miscelânea em relação ao próprio discurso que ele tinha. Exatamente. Né? Agradou muito ao DN esse discurso, né? Foi uma coisa importante para o DN. No entanto, logo depois ele assume, ele vai condecorar Che Guevara, né, com a medalha, né, com decoração máxima existente no Brasil. E isso vai desagradar ao DN. Claro. Só que ele toma outras atitudes que vai desagradar também a população. E ele sempre tinha essa imagem de honesto, de uma pessoa correta. Posteriormente, né, já a sua morte, teve acho que uma operação chamada Castelo de Areia, que comprovou ali, até a própria filha dele, né, vai lá e declara que ele tinha diversos imóveis, o neto queria buscar um dinheiro que ele tinha colocado em contas como é que diz, ilegais, então não era, né, esse não era tudo aquilo. Não era esse símbolo de honestidade, né? Então ele vem, quando ele se elege, ele dá esse ar de intelectualidade, mas como eu falei, o adversário dele era muito mais capaz. E ele faz um governo desastroso, complicado, cheio de contradições. Contradições, né? Contradições. Ele falava mal dos comunistas, mas vai condecorar Che Guevara. Aí ele proíbe briga de galo, né? Mas ele proíbe briga de galo porque era aposta dinheiro. Ele não vai alegar que era para... Proíbe desfile de Miss com biquíni. Isso. Né? E não podia usar corrida biquíni verde e amarelo. Durante a semana. Biquíni amarelo, verde e amarelo não podia usar porque não pode confundir, né? Ali as cores da nossa nação com a parte de sensualidade. É um governo confuso, né? E aí ele desagradou todos os lados e também tem uma coisa, ele não tinha um projeto de governo, né? A campanha dele foi uma campanha vazia. Aí ele iria entrar no governo que se esperava, né? Que ele seguisse ali o que as pessoas que o assessoravam determinassem, mas ele fez um governo só para ele. E aí ele vai renunciar. Quando ele renuncia, ele é articulado, ele era esperto. O que ele pensou?
eu vou renunciar, o povo que votou em mim, ele vai me aclamar, não vai protestar e vai fazer com que eu volte. Ele vai pedir a minha volta. Voltarei nos braços do povo, como Getúlio. Isso, como Getúlio, voltarei nos braços do povo, vai dar tudo certo. Só que ele também faltou um pouco de esperteza que o vice dele era o João Goulart. E a nossa Constituição dizia o seguinte, que o presidente renunciando, quem assumiria era o vice. Aí o que o povo viu? Pô, o João Goulart vai assumir? Então... né, que maravilha. O João Goulart era mais popular até do que o Jânio Quadros. Ele já tinha sido vice-presidente da República com uma ótima votação e foi eleito novamente vice-presidente com uma votação, né, excelente. E aí, quando ele renuncia, o povo acaba concordando, ele aguarda ali, né, não teve nenhum tipo de manifesto, e ele diz que forças ocultas fazem com que ele, né, peça para sair da presidência da República, renuncia à presidência da República. Ele era uma pessoa bem conturbada, porque mais tarde, numa entrevista, perguntaram para ele sobre essas forças ocultas, né? E ele disse, não, eu não falei forças ocultas, eu não falei forças ocultas. Mas a gente viu ele falar. Sim, sim. Eu não falei forças ocultas, porque eu sabia muito bem quais eram as forças, elas não eram ocultas. Pois é. Ele tinha essa característica, né? E aí o que acontece? Vai assumir o João Goulart, existia interesse que ele não assumisse, mas para não desrespeitar a Constituição, o que você faz no Brasil? Né? Torna o Brasil parlamentarista novamente, né? Novamente, porque já tinha sido lá durante o Império, mas o parlamentarismo às avessas que ocorreu lá vai voltar a ocorrer novamente, porque o Brasil não tem essa cultura do parlamentarismo. E ainda o João Goulart, muito forte politicamente, acabava ele que articulando, né, as coisas, e foi solicitado um plebiscito para ver o que o povo queria, se era presidencialismo ou parlamentarismo. É importante destacar, né, que quando ele estava em visita à China, né? O João Goulart. O João Goulart. Quando ele está retornando, os conservadores, os militares resolvem não deixá-lo assumir. Há toda aquela história da campanha da legalidade. Esse é um assunto que nós podíamos conversar sobre a campanha da legalidade. Eu vou só fazer uma geral aqui, bom. Mas fica o nosso compromisso de falarmos sobre a campanha da legalidade. E aí você tem todo aquele momento ali extremamente conturbado e... justamente ciente da sua popularidade, né? O João Goulart, o Jango, ele acaba aceitando a forma parlamentarista de governo para poder assumir, mas acerta também que haveria um plebiscito onde o povo brasileiro decidiria se queria continuar no parlamentarismo ou queria voltar ao presidencialismo, né? O presidencialismo ganha, né? Sim. De lavada, realmente, do parlamentarismo. Mas essa campanha da legalidade é muito interessante, porque é uma campanha para que seja cumprida a lei, novamente Exato. a Constituição. A própria palavra está dizendo, né? Isso. Campanha da legalidade. O que nós queremos? O que é legal. Depois, né, que o João Goulart assume realmente como presidente dentro do presidencialismo, ele traz algumas propostas que eram da sua natureza trabalhista. Não era comunista, não tinha nenhum perigo do Brasil se tornar comunista, muito pelo contrário. Ele era estancieiro, de família rica. É o que eu ia dizer, ele era dono de terras. Dono de terras, né? Ele tinha terras no Brasil, no Uruguai, era uma pessoa... Só que ele sempre teve esse lado trabalhista. E aí ele faz um projeto de reforma agrária, e isso vai desagradando, e vai começar a articular o golpe. Aí eu digo, as mesmas pessoas que, né, articularam o golpe em 54 contra Getúlio Vargas, se formos ver na história ali os nomes que aparecem, né, na história, retornam em 64 para consolidar o golpe. Então, a tentativa de golpe de 54 com o suicídio de Getúlio, ela se acaba a tentativa e retoma-se em 64, né, com as figuras muito semelhantes que existiam ali naquele período. E aí, né, o governo é instituído, e aí você faz, no golpe, um governo provisório, somente de segurança, ali, para que o Brasil também não fosse tomado pelo comunismo, e, teoricamente, esse governo era para ser de 64 a 66. Né? Então, de 64 a 66, o governo militar ele teve certos apoios, né, que, quando chegou em 66 e não abriram as eleições, ele foi perdendo. E é por isso que, depois desse período de 66, a ditadura começa a se tornar um pouco mais rígida, né? Um pouco mais forte, principalmente nas repressões, porque as oposições também cresceram naquele período. Exato. E nós temos daí, portanto, né, daí a ditadura, que vai durar de 64 a 85, né, e, no final das contas, ainda voltando à campanha da legalidade, há um momento em que
e é um nome importante dessa campanha, vamos falar sobre ela, Leonel de Moura Brizola, né, o governador do Rio Grande do Sul, que inclusive aceita a vinda ele diz, venha para o Rio Grande, diz para o João Goulart, porque daqui nós vamos fazer a sua posse. Por coincidência, ele era cunhado do João Goulart. Pura coincidência. E no final das contas, do Rio Grande do Sul, eles fazem a campanha da legalidade. Leonel Brizola, vamos conversar sobre isso. Não era muito chegado num acordo, né? Mas no final das contas, o João Goulart, para apaziguar as coisas, faz o acordo que levará ao regime, ao sistema, melhor não, sistema parlamentarista e depois o plebiscito e o golpe de 64. E o golpe de 64 tem uma coisa, né? Segundo o Brizola na época queria resistir ao golpe. Sim. Mas daí o João Goulart falou, não, haverá derramamento de sangue, isso não será bom para o povo. Então vamos, né, recuar, vamos nos articular novamente e isso gera um desgaste entre Brizola e João Goulart. E algumas pessoas diziam, não, o João Goulart ele se acovardou e alguma coisa, mas o momento realmente iria rolar sangue, né, e o sacrifício da população brasileira seria muito grande se houvesse uma reação naquele momento. Beleza, então chegamos ao final do nosso período, 64, retomaremos outros temas com você, vamos ainda trabalhar alguns temas aqui ao longo dos nossos programas. Toniolo, meu amigão. Obrigado. Espero que você tenha gostado, até nosso próximo encontro, tchau, tchau.